Boa noite, gente. Tudo bem? Pessoal, hoje é a nossa segunda live, a segunda edição do nosso podcast, com um tema bem polêmico, onde a gente tem a obrigação de esclarecer algumas dúvidas, de elucidar alguns fatos, né? Hoje a gente vai falar sobre a venda ilegal de fármacos veterinários para uso recreativo, tá? E eu quero iniciar essa noite de hoje agradecendo aos nossos patrocinadores, a Clínica Veterinária Pop Vets, a Dom Centro Veterinário, a Bora Agência de Marketing e Publicidade, que, diga-se de passagem, é a agência que ajuda a botar o nosso podcast no ar. E eu estou agora sabendo que eles vão liberar um cupom de 10% de desconto para os 5 primeiros clientes que abordarem eles depois da live, tá? Tá intimado já, hein? E o FormaVet, plataforma de potencialização da sua formação. Hoje eu vou convidar o Alan, que é o CEO da FormaVet, para ele dar um esclarecimento de qual que é a ideia do negócio, aonde que a gente vai encaixar isso na nossa rotina clínica. Vamos lá, Alan, boa noite. Obrigado por dispor do seu tempo aí um pouco para a gente trazer essa informação. Muito boa noite, Homero. É um prazer estar aqui com você, é um prazer participar desse breve momento para falar um pouco da FormaVet, né? Opa. Que é uma iniciativa de muitas pessoas, né? Não é só minha, eu estou representando nesse momento várias pessoas, tá? E o FormaVet, ele nasceu com a ideia justamente de potencializar a formação. Mas o que eu quero dizer com isso? A formação somente da faculdade, ela dificilmente te prepara para o dia a dia. Ela normalmente vai te dar uma base ali muito rasa. Sim. E você sai da faculdade com aquela sensação de que, será que eu estou pronto? Será que na hora do desafio eu vou saber lidar, eu vou saber fazer o que precisa ser feito? É aquele momento que a gente descobre que a prática é bem diferente da teoria, né? Então... Na teoria, todo animal é calminho, vai estender o bracinho para a gente fazer a né? colheita de sangue, mas na prática é diferente. Exatamente. E aí, tendo isso em vista, né, entendendo essa necessidade do mercado, a gente teve essa iniciativa, essa ideia, ela nasceu principalmente porque a minha esposa faz medicina veterinária, cursa, né? E como aluna, eu enxerguei muito essa dificuldade na parte dela de se sentir preparada. E aí eu falei, cara, isso é uma grande oportunidade. Sim. E é uma lacuna que a gente precisava preencher de alguma forma. E é um prazer hoje apresentar, né? parir esta criança. Que legal. Parabéns pela iniciativa. E a pergunta que todo mundo sempre faz. Mande. Vai ter desconto para os primeiros alunos? Com certeza. Principalmente para quem falar do nosso podcast aqui, tá? Ah, legal. Domcast, por favor, quem entrar em contato conosco. A gente vai trazer mais informações mais concretas, né, de datas de início de aulas, de abertura de turmas, no próximo episódio. Então não perca o próximo episódio, porque ele vai ter o cupom de desconto. E aí, que legal, se você não quiser perder essa oportunidade. Tem que participar, né? Alan, obrigado mais uma vez. Tá? Sucesso nessa empreitada. Muito obrigado por ter participado. Te agradeço, meu amigo. Obrigado pelo espaço. Obrigado. E vamos iniciar agora, gente. Vamos convidar para compor a mesa os nossos convidados, né? A médica veterinária e especialista em anestesia, doutora Camila Tosta. Tudo bem, doutora? Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Prazer, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada. Né? O nosso colega, que ele hoje representa a Associação dos Donos de Clínicas e Hospitais Veterinários, CEO da Bulldog Verde. O cara tem um currículo extenso. Dr. Felipe Rúdia. Obrigado por participar, aceitar o nosso convite. E para compor a mesa, o nosso presidente do conselho, o homem que tem a responsabilidade, e hoje todos os olhares estão voltados para ele, né? O doutor Edinaldo. Gente, boa noite. Queria agradecer vocês por aceitar participar, né, desse bate-papo. Né? O intuito dessa edição é a gente esclarecer para a sociedade uma falha que existe em algumas pessoas, mas que isso não é culpa da classe veterinária, né? Que na verdade nós como veterinários, como donos de clínica, a gente sofre muito com essa imagem de forma negativa que é deixada para a sociedade, né?
Então vamos iniciar o nosso bate-papo aqui com uma pergunta bem básica que eu sempre gosto de falar para que todo mundo entenda. Qual a diferença de um fármaco veterinário para um fármaco humano? Existe essa diferença? Então, né, em relação à ketamina, ela é um fármaco anestésico dissociativo, né, e basicamente o que difere de um fármaco humano para um fármaco veterinário é a sua concentração. Mas ela causa nos animais e nos humanos os mesmos sintomas, né, os mesmos sinais clínicos. Mas isso difere com a dose que a gente utiliza. A ketamina é um fármaco muito variado e é um fármaco que é aliado muito importante na anestesia veterinária. E a gente consegue utilizar ele de diversas formas, diferenciando a dose. A gente consegue utilizar ele como analgésico, como dissociativo, como sedativo. Então é um fármaco assim variado. Certo. E agora, doutora, me corrija se eu estiver errado. E os colegas também, né, para todo mundo participar. Ele causa uma certa depressão cardiorrespiratória. Então, se eu estiver falando errado, pode me corrigir. O risco desse uso de forma recreativa é praticamente um suicídio, o uso dele dessa forma, não? Então, né, como qualquer outro fármaco anestésio, ele vai ter um impacto aí hemodinâmico. É claro que um uso excessivo e desordenado com doses excessivas vai causar essa depressão, né? Depressão cardiorrespiratória, mas utilizando da forma correta, ele tem outras alterações. No caso, num procedimento onde a gente tem todo um ambiente propício para que a gente leve o nosso paciente num plano anestésico e consiga retirar de forma íntegra, né? Com certeza, né? A gente utiliza a ketamina principalmente com um analgésico, mas a gente utiliza também em casos daqueles animais que são mais difíceis de manipulação. A gente utiliza bastante em animais selvagens, porque a manipulação deles é mais complicada e a gente precisa ter acesso a eles para fazer qualquer coisa. E aí a gente utiliza a ketamina de diversas formas. E não é sempre que ela causa essa depressão, né? Entendi. Isso depende e varia da dose que ela vai ser utilizada. Entendi. Felipe e Edinaldo, né? A gente como dono de clínica, eu acho que depois desse episódio fatídico que aconteceu com a Sinhá, nos deu uma grande preocupação, né? Como que a gente controla esses fármacos dentro do nosso ambiente? Uma vez que a clínica a gente recebe todo tipo de paciente, às vezes em emergência ou não, e a gente precisa meio que ter esses fármacos ali disponível, né? Qual que é a ideia? O que é que a gente pretende adotar daqui para frente? Você tem discutido com os colegas, os donos de clínicas, formas da gente tentar dificultar esse acesso dentro da clínica, uma vez que transita muitas pessoas que nem sempre são funcionários, né? Existe alguma conversa já sobre isso, para esse controle? Primeiro, boa noite, né? Boa noite a todos aí que estão assistindo. Obrigado pelo convite. E assim, primeiro, e deixar claro, né? Assim, só fazer acrescentar na tua fala. Eu como presidente aí da associação, né? Dos donos de clínica veterinária do Amazonas, só deixar claro para todo mundo que, de fato, isso não a gente é totalmente, né, contra e essa conduta desse colega. A gente condena veementemente isso, né, que aconteceu. Realmente é um comportamento, né, inesperado, assim, não é algo que foi uma surpresa realmente para todos, né, o que vinha acontecendo. E para isso, né, a gente conta com a gente tem condutas dentro da clínica, inclusive por lei, a gente precisa manter essas medicações controladas, todas elas, independente de ser anestésico, independente de ser só a ketamina. Mas todas essas medicações controladas, elas precisam ser mantidas trancadas em chave, né? E aí o responsável técnico de cada clínica, ele está ali para manter, né, para esse cuidado e esse controle desses produtos, desses medicamentos de uso veterinário. É importante a gente entender, tá, gente? Sempre quando a gente faz essas perguntas, porque muitas vezes quando a gente lança o tema do que a gente vai falar, alguns seguidores já começam a fazer alguns questionamentos, né? Por que esse tema? Mas esse tema é relevante? Eu acho que no momento que a gente está é de extrema relevância para a sociedade. A gente precisa que a sociedade entenda que
nós como veterinários, né, meio que entramos como vítima nessa situação também. Porque eu entendo que todos nós temos o nosso cuidado, o nosso controle, mas que infelizmente por conta de um ou outro que adota uma conduta errada, a gente está propício a ter o nosso trabalho denegrido de forma meio que até cruel, né? Edinaldo, você como presidente do conselho, você deve ter recebido muitos questionamentos nesse momento, né? Bastante. Muita coisa, né? Até culpa de coisas que você não tem. Primeira pergunta que eu te faço, é competência do conselho a fiscalização da venda desses fármacos? Primeiramente, boa noite, né? Boa noite. Agradecer o convite. Boa noite, Felipe. Boa noite, doutora. Boa noite. Assim, esses medicamentos eles funcionam da seguinte forma, que nem a pergunta que você fez para a doutora, a gente tem a diferença do medicamento humano e do medicamento veterinário. Medicamento humano, quem faz a liberação, a aprovação deles, são no caso a vigilância, né, a Anvisa. E a gente trabalha de acordo com o Ministério da Agricultura, no caso o MAPA. Então, cada medicamento, se é humano, se é veterinário, tem a sua instituição que é fiscalizadora. Sim. No caso, desse caso específico, a gente fala que a gente controla, o CRMV controla a fiscalização da atuação do profissional veterinário, da conduta médica em relação a como é que ele está atuando. Mas em medicamentos específicos, na clínica, no caso é da atribuição do Ministério da Agricultura ou então da Anvisa, que faz esse tipo de controle e fiscalização. Agora, Edinaldo, uma pergunta que eu me fiz, né, e conversando com outros colegas também, a gente chegou ao seguinte ponto. Será que não está na hora eu não digo do conselho, mas eu digo da classe veterinária começar a enxergar como é que os pet shops, né, que tem a sua farmácia, com um olhar um pouco mais rigoroso em relação à venda de certos fármacos? Sim, a gente sempre fala que antigamente, há 10 anos atrás, por exemplo, a gente via um crescimento muito grande, Felipe que está aqui presente, de consultórios veterinários e pet shop. De uns 5 anos para cá mudou a realidade. Hoje em dia a gente vê muito pet shop e clínica veterinária, até por conta da parte burocrática que é muito mais acessível, muito mais viável abrir uma clínica veterinária do que um consultório. Óbvio que isso acontece de forma muito controlada aqui em Manaus. Hoje aqui em Manaus a gente tem mais ou menos umas 57 clínicas registradas no conselho. Então a gente vê que o crescimento é muito grande e a tendência vai ser aumentar mais ainda. Só que os pet shops, eles estão ativos ainda, só que a maioria deles ficaram estagnados. Então o crescimento não se manteve. Isso daí interfere muito em relação à cultura, né, deles, em relação à venda desses medicamentos. Que mais uma vez, como falam, o controle da fiscalização de pet shop é o responsável técnico, no caso o RT, que é o veterinário. Aí ele tem um livro A, ele consegue ter o controle da venda restrita de medicamento ou não. Porque todo medicamento que se compra, vamos supor um tramal, precisa emitir a receita e precisa reter a receita. Então, a receita ela vai emitida do veterinário para fazer a compra e o estabelecimento ela fica com a receita retida, para ter esse controle de acordo com as instituições que vão fiscalizar. Só queria fazer só acrescentar na fala do colega, que assim, quando aconteceu tudo isso, né, um dos meus questionamentos foi pensar assim, por que ela comprava medicamento, por que ela comprava ketamina de uso veterinário ao invés de comprar ketamina de uso humano? Sendo que, né, se você for pensar em efeito que causava, ela tinha praticamente o mesmo efeito. Né? E aí, conversando com muitos colegas, né, inclusive amigos médicos, amigos que trabalham em hospitais, né, a conclusão que a gente chega, né, depois que se você analisar que nós temos, por lei, né, controle desses medicamentos dentro das clínicas veterinárias. E na medicina humana a gente também tem esses controles, né? Eu não vou discutir aqui os que fazem errado, o que é feito errado, né? Porque a gente sabe que isso pode existir nos dois lados, né? Mas o que se observou, né, e a resposta que eu chego é que a facilidade que ela encontrou, né, de comprar de uso veterinário era muito maior. Então, assim, existe lei, existe órgão competente que cobra, né, que exige, que fiscaliza isso. Então, a conclusão que eu cheguei é que, de fato, isso é conduta. É conduta, infelizmente, é a conduta de um colega, né, que, volto a dizer, isso, né, não se reflete a classe médica veterinária. Não nos representa. Isso é importantíssimo deixar claro,
que a conduta desse colega não representa o comportamento da classe veterinária. Até porque, com o perdão da palavra, né, quando você passa a uma transgressão dessa forma, você deixa de ser um profissional da área da saúde para se tornar um traficante. Sim. Né? Eu não sei, me perdoe se o termo está errado, mas eu acho que uma pessoa que utiliza de uma autorização, de uma permissão que ele tem para fazer, comprar algum fármaco que é destinado à função do trabalho dele, e ele pega e enxerga naquilo um comércio ilegal, ele já deixou de ser um veterinário, né? Inclusive, ele passa a ser um transgressor da lei. Eu acho que até demorou chegar essa situação aqui no Amazonas, porque a gente vê a capital de São Paulo, Rio de Janeiro, que infelizmente já vem acontecendo isso. Sim. E aqui foi um caso que, acho que uns 5 anos atrás, a gente teve um conhecimento de um professor de anestesia, de uma instituição de ensino, que ele pegava e usava a substância. Que descobriram, ele foi afastado da instituição. Então isso mais de 5 anos atrás, agora teve esse caso agora da Digi, então a gente vê que realmente isso está acontecendo, mas de forma isolada, mas não pode ser de dar essa continuidade, né? Na verdade, é que nem o pessoal fala, né? A gente não pode passar o pano, Sim. né? A gente tem que elucidar mesmo, tem que trazer isso às claras, que é para as pessoas entendam. E uma dúvida que me faz, né? O que acontece com esse profissional porque a gente entende que existe um código de ética do médico veterinário, né? O que acontece com esse profissional que cometeu esse delito? O que é que aguarda ele daqui para frente? A sociedade ela nos cobra muito, assim como os colegas veterinários e tecnistas. Só que para a gente abrir um processo ético, no caso a gente chama de PEP, a gente precisa de provas concretas. A gente estava aguardando a investigação da Polícia Civil, aguardando as provas materiais, tanto da Polícia Civil como do Ministério da Cultura, porque o Ministério conseguiu passar um relatório da quantidade de compra que esse indivíduo efetuou para acontecer o tráfico, teoricamente. Então a gente abriu um processo ético dele, só que todo o processo ético é de forma sigilosa, né? Então a gente já foi aberto e está em tramitação. Mas isso pela conduta do veterinário. Aí passa pelo colegiado, vai fazer estudar o caso, então até se chegar à penalidade daquela situação. Sim, e eu confesso que eu tive acesso a algumas números de fármacos comprados e eu me espantei. Né? Eu até comentando com o Felipe nos bastidores, ali eu falei assim, não sei se é verdade, mas uma única compra de 50 frascos de ketamina. A gente que tem clínica, a gente entende que um frasco de ketamina dura bastante. Muito. Então, a Camila, como anestesista, um frasco de ketamina para ela deve durar bastante. Você imagina o cara fazer uma compra de 50. É muita coisa. E aí, Edinaldo, me vem a seguinte questão. Não falta um pouco de controle até do próprio distribuidor? Dele ter esse filtro de entender, peraí, e ele alertar, de repente alertar o conselho, alertar a polícia, né, a Aldenarc, que cuida dessa parte de tráfico, né? Eu acho que falta um pouco dessa malícia também, né? Porque tem que ser feito isso. Trabalha em conjunto com o Ministério, né, com o MAPA. Então o MAPA não tem um controle, a quantidade mínima de compra e a máxima. Até então não se tinha, né? Então creio eu que depois desse episódio vai se ter um estudo para delimitar ou então a pessoa justificar a quantidade de compra daquele medicamento. Sim. Então no caso 50 frascos de ketamina. Sim. Porque é explicado uma pessoa comprar 50 frascos com uma campanha de castração de uma clínica veterinária do hospital do que para uma clínica que a rotatividade não é tão grande. Então alguma coisa está de errado, né? Então isso daí, com certeza, os órgãos fiscalizadores vão ficar agora mais de visão mais ampla em relação a isso. E é importante também a gente salientar que a gente citou a ketamina aqui porque foi o que está em evidência, né? Mas tem diversos outros produtos que inclusive são produtos são complexos vitamínicos para cavalo, que é muito usado no mundo de academias, né? E broncodilatadores. Então, assim, às vezes eu penso que a desinformação do que esses fármacos podem causar em quem usa é o pior, né? E eu vejo que existe, isso não é uma crítica, tá, presidente, ao seu trabalho, por favor, não entenda isso, mas é mais uma questão da gente chamar os colegas para uma responsabilidade que eles precisam ter, né? Nós como médico veterinário, como donos de clínica, como donos de pet shop, a gente precisa ter uma responsabilidade de saber o que a gente está fazendo com a caneta que a gente tem. Com certeza. Né? A nossa assinatura tem um peso. Então, assim, eu vejo que existe uma facilidade muito grande, principalmente nas casas de
agro, para você adquirir essas medicações. Então, a pergunta que eu faço, já existe uma discussão entre o conselho da gente, que eu digo assim, do conselho tentar dificultar um pouco esse acesso, ou infelizmente não tem nada que o conselho possa tratar dessa forma? Agora a gente está em atuação com a vigilância. Uma semana antes de acontecer o caso da Dígia, a gente tinha feito uma apreensão, uma investigação sigilosa, que era um medicamento falsificado. Não sei se chegou na clínica de vocês. Era vitamina, era medicamento ectoparasita e tinha mais, eu acho que era vermífugo. É uma quadrilha nacional que a gente conseguiu quebrar o esquema deles aqui em Manaus, porque eles tinham um medicamento falso, eles tinham o nome do veterinário falso com registro aqui em Manaus e um veterinário também de São Paulo, que é um responsável técnico. Aí os nossos fiscais, junto com os fiscais da Anvisa, conseguiram a localização, conseguiram a distribuidora, até a gente chegar com a Polícia Civil, como no caso foi a DECOM, e a gente fazer o flagrante. Só que o ruim de fazer isso é que a gente precisa muito da parte da polícia, porque a gente não tem esse poder de apreensão. A gente não consegue nem interditar um estabelecimento. A gente depende muito do Ministério ou então da Anvisa. Mas a gente tenta fazer tudo possível que está na nossa autonomia, né? Que está na nossa legislação. Mas se a gente não tiver uma operação conjunta, a gente não consegue realmente fazer uma atividade 100% eficaz. Até porque é importante a gente deixar claro que o Conselho ele tem uma função, não é de fechar estabelecimento, nem de apreender. É de fiscalizar o trabalho da classe. Justamente. Não é isso? Sim. É isso. Uma coisa, e Felipe, eu observo muito na medicina humana hoje, eu sempre tiro isso, a medicina humana eu acho que tem que ser um parâmetro para todos nós, né? Como que funciona. E eu vejo que em muitos hospitais, muitas clínicas, existe um setor de farmácia, né? Onde você passa o prontuário do paciente e o farmacêutico te entrega os fármacos todos na seringa. Isso é justamente o controle que eles fazem para diminuir esse tipo de desvio de medicação, essas questões. Isso já é estudado no meio dos donos de clínica para adotar uma prática parecida? Ou ainda não se fala muito, está muito recente, está todo mundo ainda vendo o que vai ser feito? Hoje a gente discute esse trabalho, né, essa prática na gestão, mas por claro, né, pela questão de você ter o controle das medicações controladas, né, mas também para você evitar aquele desvio, né, até mesmo, assim, a gente não... Tudo bem que a gente coloca as pessoas ali dentro do nosso estabelecimento, né, veterinários, estagiários, funcionários, mas o grande objetivo de montar essas farmácias é realmente, né, a gente controlar. O que não existe um órgão que fiscalize ainda ou que exija que você tenha uma farmácia, né, dentro do seu estabelecimento. Mas, assim, a gente que trabalha muito a gestão, né, inclusive é uma dos objetivos da associação, que a gente melhore cada vez mais, profissionalize, né, todas as clínicas. Então, isso é uma prática que está sendo cada vez mais difundida, né, no meio da associação, no meio dos colegas que são donos de clínica veterinária, que a gente comece a praticar, né, dessa maneira, comece a ter as nossas farmácias, que a gente tem ali o controle, muitas vezes até da dose. Você só libera a dose que o animal vai precisar, os dias que ele vai ficar internado, né? Então, quando eu fiz essa pesquisa em relação à medicina, e quando você faz aquela analogia, para mim isso faz todo sentido. A resposta que eu tive do porquê que a dificuldade é maior é exatamente o controle, né? Hoje você tem nos hospitais humanos um controle muito maior, né? Então, só para concluir a minha fala, quando a gente fala tanto de valorização profissional, que a gente quer, como veterinário, sempre querer ser comparado com o médico, mas essa valorização ela tem que partir da gente, essa conscientização ela tem que partir da gente, é a gente que tem que começar a se posicionar, inclusive nessas condutas, né, de não facilitar a venda desses produtos, por mais que, né, que o valor seja interessante. Eu não lembro agora, mas tinha frasco sendo vendido, né, a mais de R$1.000, um frasco que custa... O frasco de ketamina hoje deve sair por menos de R$50, né? Eu acho que é 110. Mas independente de valor, de preço, do que você vai botar no bolso, é a sua conduta, a sua imagem como veterinário, sabe? Então isso, perante a sociedade, aí depois você fica reclamando, poxa, o veterinário não é valorizado, mas a valorização tem que partir de você, né? A gente que tem que se organizar primeiro, antes de esperar que a sociedade faça isso. Eu penso, né, isso, Camila, eu acho que vai bater muito em você.
será que não seria a hora do MAPA ele rever essa facilidade que existe, né, para essa compra? Por exemplo, é um fármaco de extrema importância e que pode causar um dano muito grande. Será que não seria mais fácil um controle através de liberação da venda só para CNPJ? No caso, você, doutora, como anestesista, que você está constantemente na tua rotina fazendo uso desse fármaco, né, não seria uma forma até de você ter se blindar um pouco mais dessas questões? Seria muito mais interessante fazer esse tipo de venda, né? Porque hoje em dia, como é que a gente consegue fazer essa compra? A gente tem um cadastro no MAPA, né? E aí a gente consegue acesso através do nosso CRMV, como pessoa física, né? E aí acho que fechando mais aí para essa questão do CNPJ poderia dificultar mais a venda, né? Mas também teria que ter esse controle aí da quantidade que a gente pode ter acesso, porque com um frasco a gente consegue utilizar por bastante tempo, dependendo da rotina aí de cada pessoa, né? Acho que a minha opinião em relação a esse ponto talvez controlar a quantidade. Porque de fato você deixar uma venda exclusiva para CNPJ, aí eu fico imaginando da seguinte maneira: o objetivo de você vender e a gente ter um cadastro é para que a gente tenha rastreabilidade. Sim. Esse caso da Didi aí é porque a outra foi lá e falou logo de onde ela tinha comprado. Sim. Mas era uma questão de tempo até que fosse rastreado e descobrisse quem era que estava vendendo. Então, quando a gente faz cadastro, tem toda essa dificuldade para que a gente consiga comprar, né? A gente que é um profissional habilitado para conseguir, né, para ter acesso a essas medicações, não só a ketamina, mas várias outras medicações, né? Não é só a ketamina que a gente precisa de ter registro, precisa de receituário, deixar claro isso. Mas eu sempre falo muito no ponto da conscientização, né? O que você como veterinário vai fazer com aquilo ali, uma vez que você tem esse poder de comprar, talvez limitando, ajude, né? Mas assim, acabar realmente não vai. Eu sempre parto do princípio que a gente precisa contar com um bom senso, né? Infelizmente, eu penso nisso assim, isso aí quando você pensa sobre isso, a gente traz até para a medicina, porque a gente sabe que isso também acontece, né? Então é bom senso dos dois lados, realmente, sei lá, talvez conscientizar os profissionais que têm acesso a isso, que têm, né, através de fazer um trabalho, e até a sociedade, né, principalmente, assim, eu acho que de repente criar uma campanha aí para as pessoas entenderem que não só falando de medicamento controlado, mas vamos falar aí de produtos que no final você quer estética. Quando você faz uso de um produto para cavalo, o seu objetivo final é estético, entendeu? Então, e aí quando você parte para esse ponto aí, você vai comprar um produto que é fácil de comprar. Você não precisa da receita do veterinário, você não precisa de um controle especial, né? E aí volta a conscientização da população, do cara que vai lá e vai, né, partir para comprar um produto como esse. E é interessante, né, essa questão a gente hoje que atende cães, gatos, né, que são pets menores, a gente entende que existe uma dose, né? Que a gente tem que seguir aquela dose para que a gente não leve um problema para o nosso paciente. Sim. Mas quando a gente fala de fármacos que são destinados a animais de grande porte e que muitas vezes esses fármacos são usados de forma recreativa para fins estéticos, isso, aquilo, meio que se esquece a dose, né? E aí, quando a gente começou a ideia de falar sobre esse assunto, eu fui ler sobre algumas questões de efeitos colaterais. E eu confesso que eu me espantei com o resultado que a gente tem aí. O resultado da pesquisa. Não, que é isso. Hipertensão, questão de compressão de diafragma, de você não conseguir fazer expansão de pulmão. Então, assim, foram coisas que me assustou ao ler, né? E a pergunta que eu fico me fazendo assim, cara, será que essas pessoas não param para analisar o pró daquilo ali? Sim. Eu vi, né? Isso é complicado. Cerebral, essas coisas. A gente viu até a água em excesso faz mal. Então toda substância química, ela também vem a ter essa consequência, né? Só que é por isso que toda receita tem a dose do medicamento do fabricante e tem lá embaixo, ou a critério do médico veterinário, né? Porque às vezes a gente sai um pouco daquela
daquela dosagem, porque vem acontecendo atualizações, artigos, então se muda, né? A medicação a gente consegue mudar a dosagem de acordo com cada caso. O caso dela, né? Eu até participei de um outro programa e eu expliquei um pouco assim, para quem não entende os efeitos, né? Quando a gente fala da ketamina, ela praticamente, dependendo da dose, né, ela vai deprimir o seu sistema nervoso central. Sim. Então, para quem não entende, é mais ou menos assim. Para quem está assistindo a gente aqui, só um minutinho. Emily, a gente conseguiria pegar algum vídeo que tivesse desse, onde aparece ela sofrendo as consequências do fármaco? A gente consegue botar aqui para o pessoal de casa ver? Tá, desculpa, Felipe. Aquela imagem dela que está mexendo na cama com ela, e ela já está... Porque ali naquela imagem que a gente pode observar, e acho que é isso que é interessante a gente explicar aqui, né? Quando você deprime o sistema nervoso, imagina que quando você não precisa querer respirar para você respirar. Sim. Pronto, o sistema nervoso central, ele controla exatamente isso. Eu respiro sem eu querer respirar, certo? E aí a ketamina, ela vem e ela faz exatamente isso, ela desliga esse sistema, né, que controla isso, dependendo da dose. Então, o que a gente vê, o que a gente observa nos vídeos, né, é exatamente esse fato. A dose foi alta ali ao ponto de desligar, né, o sistema nervoso central dela, o batimento dela permaneceu, mas a respiração, né, ela já não respirava mais, por isso que ela fica roxa daquele jeito. Sim. Né? Então, só para esclarecer, né, para as pessoas o risco disso. Porque, né, até porque a ketamina, por ela ser um anestésico dissociativo, né, o que acontece? No sistema nervoso central tem partes que ela excita e tem partes que ela relaxa. Então o organismo ele fica naquela de ou eu tô acordado ou eu tô dormindo. Então é por isso que as pessoas elas relatam esse efeito dos sonhos vívidos, de delírios, por conta desse efeito dissociativo da ketamina, né? E aí nos animais ele também causa isso. E aí é por isso que a gente sempre associa a ketamina com outro fármaco, porque senão a gente vai ter esses efeitos deletérios de rigidez muscular, de excitação. Então são coisas que a gente não quer no nosso paciente em indução anestésica, né? E aí a gente utiliza outros fármacos associados a isso. E vale salientar que quando você está num procedimento cirúrgico, você tem todo um aparato ali, você tem controla tudo, né? Toda uma monitoração, né? Tem toda uma monitoração para saber se o paciente entrou em apneia, você tem como Sim, a gente tem como alterar tudo, a gente consegue monitorar eletrocardiograma, saturação, CO2 expirado, que tudo isso vai fazer uma diferença hemodinâmica naquele paciente, né? Então, a gente colocar qualquer fármaco no organismo, a gente precisa ter essa monitoração. Costumo dizer que a gente, em alguns casos, a gente melhora a condição do paciente. Sim, é verdade. Na anestesia. E a gente tem oferecimento de oxigênio, então a gente consegue ali manter aquele organismo vivo, dependendo do quadro que aquele paciente se encontra, né? E eu vi um vídeo dela, acho que deve ser o mesmo vídeo que você citou, Felipe, onde ela estava travada. Ela estava travada, cara, completamente travada. As pessoas ao redor falavam com ela estava dura ali. E você via que ela, tipo assim, que ela estava viva, né? Mas que ela não conseguia. Não tinha reação, né? Não tinha reação. Tem um outro do irmão que fica assim também, né? Ele fica parado. Sim. E é interessante que nos animais, né? Quando a gente faz doses de contenção, eles ficam daquele jeito. Você consegue do mesmo jeito, levantar um animal, Sim. ele fica duro ali, né? Parado, assim. Uma rigidez muscular, né? Dependendo da dose, ele faz exatamente aquela imagem que a gente vê do irmão, acho que é o irmão que tá ali. Ele fica rígido, né? O animal fica rígido igual, é o mesmo efeito, impressionante. E se não me falha a memória, há um tempo atrás que eu digo assim, a sociedade enfrentou um problema parecido, que foi em relação, acho que, aos dentistas, né? Que teve um caso de alguns dentistas que foram pegos também facilitando o acesso de anestésico para alguns pacientes, né? Se não me falha a memória, teve um caso desse que veio da medicina humana, né? E aí a gente para e pensa assim, né, que acho que está na hora de existir uma integração maior entre a saúde, né? Tanto a humana quanto a veterinária, para que a gente pegue certas condutas que eles já passaram e a gente adote isso como preventivo, né?
E uma coisa que é muito interessante, que eu acho que isso é até... Eu convido até a nossa classe mesmo, veterinária, para a gente refletir sobre isso e começar a entender a nossa função social. Tá? Não é a profissão que a gente atua, né? Que é a função social, aonde a gente consegue nos encaixar nessa sociedade como profissionais que são responsáveis pela saúde pública também. Nós somos formadores de opinião. Exatamente. Né? Então, assim, é uma questão que eu acho até, viu, Felipe, você que eu vejo que você é sempre um cara muito ativo em rede social, você é um cara que gosta de tomar a frente das coisas, será que não seria a hora também da classe veterinária levantar uma campanha de enfrentamento a esse tipo de questionamento, de mostrar para a sociedade o quanto danoso é esse tipo de prática, né? É interessante essa parceria, essa união, até porque a medicina veterinária ela surgiu exatamente para isso, né? Ela surgiu, para quem, né, não conhece a história da medicina veterinária, o veterinário ele surgiu para a saúde humana. Nosso propósito, nosso objetivo era cuidar dos animais, né, para que os animais não transmitissem nada para os seres humanos, né? Então, de certa forma, por isso é que eu sempre falo, né, com todo orgulho, que nós somos médicos veterinários, né? Antes de ser veterinários, nós somos médicos veterinários. A gente cuida do ser humano também, né? Claro que se estigmatizou muito hoje naquela imagem do veterinário de cão e gato ali, né? Sim. Mas se você for pensar a origem da veterinária, a origem da nossa profissão, né? Nossa maravilhosa profissão, ela começou realmente com o objetivo da gente cuidar do ser humano, né? O objetivo era cuidar dos animais para que o ser humano não fosse... Não adoecesse, né? Exatamente. E puxando uma sardinha para o nosso lado, vale ressaltar que não é uma crítica nem uma brincadeira, mas os colegas que são médicos humanos, eles estudam uma única espécie, em 6 anos. Nós estudamos uma infinita gama, entendeu? Então, assim, a nossa responsabilidade para essa questão acho que é maior. Já conseguiu o vídeo? Olha só, um vídeo... Isso me assustou, esse vídeo, cara, quando eu vi a primeira vez. Esse vídeo me assustou muito. Ele mexe com ela. Após ela ter vindo alta, É isso, aqui ela... tem um momento que eles falam, o coração dela tá batendo, porque realmente ela tinha ainda o batimento cardíaco, a ketamina faz isso, né? Ela desligou a sistema nervoso central, a respiração parou, me corrija se eu estiver errado, mas a respiração sempre para primeiro. Sim. E depois disso é que a gente tem a parada do coração, né? Então, o que a gente vê é exatamente isso, né? Ela parou de respirar, foi ficando roxa, eles mexeram com ela ali, ela tinha ainda o batimento cardíaco, sim, realmente, mas, né, ali ela já estava meio caminho. E eu acho que foi hoje que eu estava vendo numa rede social que tem inclusive algumas... Tem uma moça que ela é uma espécie de blogueira, né? Que ela fala que ela é dependente química da ketamina e que ela vem trazendo relatos de como que ela entrou nessa questão e a dificuldade que ela tem para sair. Cara, pelo que eu entendi, é uma coisa absurda. A capacidade de vício dela é muito alta. Muito alta. E eu também andei... eu sou muito curioso, né? Então, quando a gente começa assim... Não é só a ketamina não que tem sim, sim, tem outro. É porque eu estou evitando de falar outros nomes para a gente meio que não incentivar certas coisas, entendeu? Mas... E eu ponho até, assim, questão de uso mesmo para fins estéticos. Né? Eu estava lendo sobre uma droga que é muito usada, né? Que ela faz um emagrecimento absurdo, mas os efeitos que ela causa de uma pessoa que muitas vezes é saudável, tá acima do peso, mas não sofre de uma hipertensão, após o uso passa a ser uma pessoa que vai fazer uso constante de medicação para regular. Então, assim, é muito... Eu não consigo ainda fixar uma ideia de como que a gente... É o preço, né? O preço que se paga, cara, é muito alto. Muito alto. Se botar na balança, tem que ver se vale a pena, né? Isso. Será que vale a pena o cara ficar bonitinho, né? Fortinho para impressionar e a saúde tá ruim? Sim. Né? Mas assim, essa dessa blogueira, não sei se vocês já viram. Não, é uma coisa... bicho, é surreal ela falando, cara. Que tipo assim, ela precisou mais do que 3 vezes para ser dependente mesmo e entrar numa situação complicada. Porque o que é que acontece, né? Eu já participei de alguns... até para o pessoal de casa saber, a Camila ela já anestesiou para mim, né? Sim. Algumas vezes.
E eu tive, uma das vezes a gente teve uma experiência de ver um paciente que ele entrou em apneia, o coração estava batendo normal, ele não respirava. Mas como a gente tinha todo o aparato de oxigênio, essas coisas, ele continuou fazendo a sua função normal, né? Sim. Mas, e aí quando eu vi esse vídeo dela, eu achei uma coisa assim que ela não respirava, cara. Então, por mais que ela tivesse tido um socorro ali, eu acho que já tinha até um dano cerebral ali. Um dano neurológico, já tinha parado o oxigênio. Ela não tinha oxigenação dos tecidos, né? E agora sim, a maior cobrança que a gente faz hoje, né, Edinaldo, eu gosto muito de enfatizar isso. Infelizmente, a nossa sociedade, ela só respeita o que dói, né? Ela só toma a atitude de não vou fazer isso quando algo traz para ela um prejuízo, né? A minha maior preocupação é essas questões, né? Existe, como você falou, né, que já está num processo sigiloso. Sim. E tal, mas só para curiosidade mesmo, esse processo seria de perda de registro? É porque a gente tem vários graus de penalidade, né? De acordo com as provas, aí como eu te falei, passa pelo colegiado, se faz o estudo, se vê acontece a audiência para ver as oitivas, tanto do acusado de quem está denunciando, se junta tudo e abre o processo. Só que cada um tem o seu nível de penalidade. Então, quando começar a fechar realmente o processo, a gente consegue ter uma noção. Mas pode sim realmente ter a perda, conforme for o processo. Faz sentido esse meu pensamento, e depende muito do processo civil, da pena que ele vai pegar, não é isso? Como eu falei, a gente fica muito vinculado à matéria de prova. Então, por isso que a gente dependeu muito do mapa e da Polícia Civil para mandar todas as provas para a gente. E diante dessa repercussão, tu acha que isso vai pesar um pouco mais, né? Porque repercutiu muito, né? Repercutiu nacionalmente, né? E sempre a gente fala que são os casos que acontecem nacionalmente, que é a repercussão aqui no Amazonas, né? Então, mais um caso repercutindo a classe veterinária, que infelizmente a gente fica triste, mas a gente fala que não nos representa. A gente é totalmente diferente, a nossa atuação, comparada a esses profissionais, né? Sim. Então, a gente sempre prega para os colegas veterinários que não fique cabisbaixo, né? Que a nossa profissão realmente é muito bonita. A gente está numa área de atuação muito grande, Sim. Tanto para animais como para o ser humano. Então a gente tem um leque imenso de atuação. Então a gente sempre tem que se motivar e ter realmente o nosso trabalho, e a índole de cada um é que vai determinar a sua personalidade. Porque isso é que é importante bater, né? Que não é uma classe, é um indivíduo. Sim. Né? A nossa profissão, como você falou, Edinaldo, a nossa profissão ela tem uma questão muito bonita, né? A gente consegue, de uma forma muito técnica e profissional, dar voz e respeito àqueles que não falam. Justamente. Né? E a gente não pode deixar que a nossa imagem caia por conta de um ou outro indivíduo que faz esse tipo de conduta, né? E eu acho que isso daqui para frente eu tenho uma certeza muito grande sobre isso, que vai aumentar e muito o controle sobre isso. Já aumentou, já senti né? essa semana, fui comprar medicamento na distribuidora humana, Sim. Já senti uma certa restrição. E tem até assim, por exemplo, eu gosto muito eu não sou aquele cara que eu passo pano nem para mim, tá? Como eu fiz uma brincadeira no início aqui, né? Então assim, eu não costumo passar pano, mas essa questão que quando ocorreu, eu fui dentro da clínica começar a entender os pontos de facilidades que a gente pode ter, né? E como que muitas vezes uma pessoa que transita dentro da clínica, não acusando ninguém, mas um funcionário, um estagiário, um veterinário externo que vem fazer, que a gente não sabe a intenção de todo mundo, e aí você começa a ver o quanto existe uma facilidade para a aquisição daquilo. E aí, Felipe, bate muito naquela pergunta que você fez, né? Por que o fármaco veterinário e não humano? A facilidade. A facilidade. Eu já presenciei alguns casos de estar num pet shop comprando ração para os meus animais e chegar alguém e dizer assim, você tem a Cepran gotas? E o atendente pegar a Cepran, eu fiquei olhando assim, mas
nem receita tem. Então assim, aí eu sou curioso, eu sou um cara curioso, fui lá e perguntei da pessoa, você está comprando qual o motivo? Não, porque eu vou viajar hoje com o meu cachorrinho e eu vou dar umas gotinhas para ele. Já sabe, né? Aí eu fiquei olhando assim, rapaz, isso é um anestésico? O animal vai na cabine do avião, né? Não tem um profissional que possa reverter alguma questão que aconteça, então você vê como que a coisa é fácil, né? E eu acho que cabe a gente agora começar a gerar essas dificuldades. Até mesmo o antibiótico. Seria certo a retenção da receita nos pet shop, em clínica veterinária, por conta da comercialização do antibiótico e diversos outros medicamentos, né? Esse é o ponto que eu sempre bato na tecla. A gente precisa se profissionalizar. Sim. A gente precisa melhorar cada vez mais os controles de tudo dentro do nosso estabelecimento. Volto a falar, esse é sim o intuito, né, principal da nossa associação, dessa união, e poder pegar esses cases que dão certo, né, poder pegar esses exemplos, poxa, funcionou comigo, eu consegui trazer essa melhoria, essa economia para dentro da empresa, esse controle, colocando essa estratégia em prática, e aí a gente difunde isso dentro dos associados ali, né? Então é uma troca de experiência, é uma troca de conhecimento, né? A associação ela vem para isso e como a gente começou, né, agora esse ano, então eu acredito que a gente vai chegar nesse nível aí de realmente a gente conseguir ter uma integridade, né? Permear isso realmente no mercado veterinário. Sim. E poder, daqui uns anos, enxergar o reflexo disso em todos os aspectos. Desde contratação, né, a controle de medicação, a remuneração, a tudo, né? Tudo que quando a gente fala de gestão, realmente a gente ter todos esses pontos alinhados e melhorar a classe veterinária, poder melhorar as clínicas veterinárias, né? Então, acho que é um ponto para que a gente, acho que um ponto de partida aí para o que vem muito aí pela frente, mas é conscientização de cada um e controle, né? Realmente... Isso, controle. Eu acho que a palavra é essa. Para mim, a maior falha de tudo isso é o controle dentro das clínicas veterinárias, que hoje, se você parar hoje, e nas clínicas hoje, ainda, né, o controle realmente ainda assim, você não tem um controle de 100%. Sim. Essa é a realidade. Não tem. Quem falar que tem, você não tem um controle de 100%. A gente lá, a primeira coisa que a gente fez foi trancar tudo. Olha que a gente já tinha o controle, mas ainda assim eu falei, não, peraí, vamos agora... Né, vamos restringir mesmo. Restringir mais ainda, vamos pro nível hard aqui de controle de medicações. Trancamos tudo imediatamente, né, até aguardando realmente uma fiscalização. A gente esperava que a gente fosse fiscalizado como todas as outras, como algumas outras que foram e tudo. Não por denúncia, mas esperando que o mercado seria alvo aí de fiscalizações por parte dos órgãos regulatórios, né? Existem órgãos que regulam a gente, que acho que a vigilância faz isso, né? Ela controla esse controle de medicação. Então a gente já estava realmente esperando que isso fosse acontecer, mas é algo que lá dentro a gente já tem já funciona isso há uns bons anos. E isso é importante salientar que esse controle, ele vem, eu costumo dizer que ele vem de dentro para fora, né? Começa por nós, né? Eu mesmo também, eu já tinha adotado essa prática há um tempo atrás na clínica de não vender, né, medicação, principalmente antibiótico, né? Porque isso é uma coisa que a gente precisa falar, o uso indiscriminado, desenfreado de antibiótico, quanto isso está atrapalhando na nossa sociedade. Então eu já tomei a iniciativa de não vender se não tiver receita. E eu confesso que tem momentos que você para e pensa assim, caramba, será que só eu estou fazendo isso? E o cliente fica chateado. Quando você diz assim, não, me passa a tua receita. Ele não quer passar. Não, eu só quero não, mas não vou vender. Então eu penso que muito dessas questões nós temos que nos inquietar. Tem que partir da gente. A gente tem que começar isso aí. Muita gente não sabe, mas nós somos agentes os veterinários têm extrema importância nesse controle de medicação de antibióticos, né? Quando a gente pensa e fala de superbactérias, de bactérias multiresistentes, a gente só olha hospital e médico lá dentro e tal, quando na verdade hoje com esse contato cada vez maior, né, dos animais com o ser humano ali, aquele contato com crianças já desde cedo dormindo com os animais,
tem muito animal que a gente faz uso aí de cefalosporinas de terceira geração para combater bactérias multiresistentes ali, tipo Streptococcus pseudo intermédios e tal, e aí você vai criando bactérias ainda mais fortes, e aí quando você vê, isso chega, é inevitável, isso vai chegar numa criança, isso vai chegar no ser humano. Daqui a pouco, quando a gente mesmo precisa de uma medicação para uma dor de garganta, tem que partir para um antibiótico de segunda geração. E a gente não entende o porquê, mas na verdade nós somos que somos responsáveis por isso também. Então nós veterinários temos que ter muita conduta, muita cautela com isso. Eu vejo cada vez mais no mercado produtos que entram no mercado, é um produto que combate uma infecção X lá, já vem um antibiótico de terceira geração. E a gente faz uso disso sem nem fazer um antibiograma, sem entender que tipo de bactéria que eu vou tratar, porque esse produto é lançamento. Beleza, mas as pessoas não entendem que a gente está matando uma formiga com uma bala de canhão. Isso. Então, ao invés de eu ir para um antibiótico de primeira classe, ali, uma gentamicina, uma cefalexina, eu já quero partir para uma cefalosporina de terceira geração. Eu já quero fazer, sabe, e isso... Inverso, né? Essa conscientização, ela tem que partir do médico veterinário. Nós somos os agentes responsáveis, né? A gente tem essa responsabilidade, não é esperar isso só pelos médicos, só pela medicina humana, né? E eu acho que uma coisa que eu sempre falo, né? A gente precisa... O primeiro ponto, que é muito básico, é entender o que aquele fármaco vai trazer de benefício e o que ele traz de malefício, né? E a gente entender, será que eu preciso entrar com isso? Será que eu preciso entrar com antibiótico nesse meu paciente? Eu acho que é como eu sempre falo, o trabalho, a base, muitas vezes ela cria uma sustentação de um trabalho mais sólido, né? Você entender, eu preciso realmente entrar com antibiótico para isso aqui? E o que eu vejo assim que falta muito, até entre nós mesmo, é a consciência da questão do fármaco, né? Porque, vamos lá, vamos fazer uma reflexão. Você tem na tua clínica um pet shop, né? Chega um cara na tua clínica hoje, no teu pet shop, e ele vai pedir para você, me vende um vidro de ketamina. Eu tenho certeza que pelo teu entendimento você vai dizer assim, você tem prescrição para isso? E se tiver, você ainda vai questionar, né? Sim. Porque eu acho que isso, me corrija se eu estiver errado, Edinaldo, eu acho que isso é fármaco que não pode nem ser vendido. Isso não pode ser vendido, né? Produto injetável não pode ser vendido. Em pet shop. Então, assim, a gente está ali deparando com 2 delitos diferentes. Além de cometer um delito do tráfico, você transgrede, você desobedece uma regra que já existe, né, de não vender injetável, né? E existe uma lei federal, né, me corrija se eu estiver errado, mas que só quem pode fazer aplicação no animal é um médico veterinário. Então, por que você vai vender um medicamento injetável para um cliente, né? Não faz o menor sentido assim como isso. Vacina, né? Vacina também funciona da seguinte forma. As próprias vacinas não. Sim. Teoricamente, era só o profissional veterinário que poderia fazer a vacina. Mas hoje em dia a gente vê pessoas comprando vacina, levam na caixa de isopor e fazem aplicação em casa. Agora, isso é uma coisa até interessante de se falar, né? Que aí a gente vai bater naquela questão da vacinação da prefeitura, né? Será que são profissionais habilitados para fazer aquilo? Né? E isso é uma coisa que eu sempre questiono e sou até um pouco crítico, que eu nunca deixei que vacinassem os meus animais daquela forma, porque quando a gente entende um pouco de como funciona, a gente sabe que o armazenamento é fundamental, né? Então, assim, são essas questões que eu vejo que é quando eu digo que parte de nós, a obrigação é nossa, entende? Por exemplo, eu vejo a doutora Camila aqui, ela como anestesista, ela tem uma obrigação dobrada em relação a mim, desses fármacos. Você, Felipe, tem uma obrigação dobrada em relação aos outros. Né? A questão de você ter o controle da tua empresa, porque olha a responsabilidade que você tem para com a sociedade e para com os teus funcionários. Então isso aqui é esse convite que a gente tem que fazer para as pessoas, essa inquietação, essa angústia. Nós como donos de clínica, a gente tem que se sentir angustiado em relação a isso. A gente precisa ter medo dessa questão, que é para a gente criar barreiras e empecilhos para esse tipo de desvio, né? Que eu acho que é o ponto de partida, não é isso? E sempre estar ciente,
né, do que a gente está fazendo, o fármaco que a gente tem ali para vender. Porque a gente pensa que não, mas, por exemplo, um desses outros fármacos que a gente vê de uso recreativo é um complexo vitamínico. Né? É um complexo vitamínico onde as pessoas fazem uso dele, uma aplicação local e que chega até a necrosar a musculatura. A pessoa perde braço. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu nem sonhava em fazer academia, em fazer veterinária. Eu presenciei algumas cenas de uso desse fármaco. Depois a pessoa que usou, ela teve um problema, teve que amputar a perna. Eu acho que até ele é vivo ainda, ele mora na Praça 14. Ele teve que amputar a perna porque ele fazia aplicação local de um complexo vitamínico de uso veterinário. Eu vi um vídeo da academia lá, foi preso também junto no caso. O Atos. É. A gente consegue esse vídeo para botar? Com abscesso. Não, aquilo foi horrível. No meu Instagram tem aí no meu Instagram tem o vídeo. São os efeitos colaterais, né? Do personal, né? Do personal, e que na verdade depois foi descoberto que ele não era personal. Ele não era? Não, ele é coach. Ele não é formado em educação física. É sério, isso é uma coisa que eu não sabia. Eu conheci ele, né, quando ele veio a primeira vez a Manaus participar de um campeonato de fisiculturismo, né? E aí depois eu fiquei sabendo que ele já teve também outros delitos que ele teve enrolado aí. E aí quando eu vi ele, um colega que é do ramo, né, disse que ele não é personal. Ele é coach, então ele não poderia nem estar prescrevendo. E aquele vídeo dele foi horrível. Horrível. Então, assim, é essas questões que a gente para e pensa, né? Até onde a capacidade humana vai, né? A vaidade. Toda profissão tem os seus bons e péssimos profissionais, né? Então, são coisas que não tem como evitar, infelizmente. É por isso que é uma coisa que eu acho que é importante a gente bater. Não é a classe veterinária, é um indivíduo que está ali fantasiado de veterinário. Ele não é veterinário, né? Ele, com perdão na palavra, mas é um criminoso. Sim. Então isso é importante porque a gente puxa a responsabilidade para a gente. Né? Particularmente, eu me sinto muito incomodado quando eu vejo essas matérias no jornal. Veterinário fazendo venda de fármaco. Pô, bota o nome do indivíduo, pô. Não mancha a classe inteira. É verdade. Né? E é isso a realidade que a gente tem visto. Né? E Edinaldo, me diz uma coisa, você enxerga perspectiva nesse controle? Você acredita que tem como fazer um controle mais acirrado? O trabalho conjunto com esses outros órgãos é uma questão viável hoje? É uma parceria no enfrentamento? É uma questão que já se fala? Eu acho não, tenho certeza que vai ter uma restrição muito maior agora. E vai ter um estudo da legislação, porque a nossa legislação está muito já arcaica. Ultrapassada, né? Tem que ter uma atualização bem detalhada para essa nossa realidade atual. Em relação a essa operação conjunta, a gente está agora, depois de vários anos, a gente está ativo com essas duas instituições, a Anvisa e o MAPA. Agora a gente está também junto com a DAF, então a gente está tentando pegar o máximo de instituições que são dessa área de atuação para se juntar, porque só um não consegue ter essa força tão grande. Então, quanto mais pessoas, mais instituições, é muito melhor para a sociedade. Eu acho que eu sempre gosto de deixar claro que, para mim, é ainda, apesar de tudo, né, não esperar que a gente seja fiscalizado. Né? Acho que o objetivo de todo órgão fiscalizador, né, Conselho, Anvisa, MAPA, é realmente você regular e fazer com que todo mundo trabalhe sobre aquelas regras ali. Mas, volto a dizer, é a partir, né, da consciência de cada um. E quando você, talvez, né, acho que deixa até aí acho que fica a dica aí para a gente tentar trabalhar mais os cursos de de responsabilidade técnica desses estabelecimentos. Porque quando você entende a responsabilidade disso, quando você vai lá e assina como responsável técnico, você responde judicialmente por esses atos, né? Então você responde pelo controle dessas medicações, por tudo que aconteça ali naquele estabelecimento. Então eu acho que quando você conscientiza o cidadão, né, de algo, da importância real de você assinar uma responsabilidade técnica de um estabelecimento, seja ele só um consultório veterinário, seja ele uma clínica veterinária, seja ele um pet shop,
você realmente você tem que entender o que vem junto desse pacote de você ser o responsável técnico, né? Então, para mim, órgão fiscalizador você não esperar que eles batam na tua porta e que você se ajeite por causa disso, tá? Porque senão você vai sempre deixar essas lacunas. Porque um estagiário que desviou, entendeu? Você vai sempre ter essas lacunas. Então, assim, não espere, se organize, faça as coisas direito. E é conscientização e é responsabilidade de cada um. É a minha opinião, né? Exatamente. E aí também, Felipe, vale salientar que aí é a função da associação também. Sim. Né? De instruir os colegas donos de clínica a melhor forma, né? Para criar tipo um padrão, né? Exato. A gente está ali na associação para trazer acesso a isso, né? A informação. Agora sim, é aquilo, né? Inclusive, acho que a gente conversou essa semana sobre isso. A associação, ela tá lá. Eu não posso, eu não tenho uma equipe que vai lá e fala, vem para cá. Captar, né? Exato. A gente não consegue captar. Até porque eu não encaro que seja a obrigação de uma associação ficar captando essas pessoas, ter um setor de vendas que eu vá lá e te falo, vem cá, que eu tenho isso aqui para te oferecer. Não, pô. Isso tem que partir de você como querer se associar, de você como dono de uma clínica, dono de estabelecimento, querer se associar, né, e vir para... Porque não adianta você vir com o intuito de, eu que fui lá atrás de ti, eu quero que tu participe. Se na hora que tu chega aqui, que eu te apresentar tudo que eu tenho para te mostrar, tu não... não tiver interesse, eu não quero implementar isso na minha clínica. Então, realmente, não faz sentido ele estar junto na associação, né? Sim. Eu penso, essa é a minha maneira de pensar. Por isso que eu não encaro que a associação ela tenha que buscar, né, membros, assim. Eu acho que realmente os membros eles têm que vir a hora que eles entenderem a importância da gente trabalhar isso, né, da gente realmente elevar o nível da medicina veterinária. Esse é o grande objetivo, né, o grande propósito ali da associação, é que a gente consiga trazer isso à luz para todo mundo e mostrar que dá para fazer, não precisa, ter um baita gestor dentro do teu negócio, não precisa... Agora, tem que ter dedicação, né? Tem que ter dedicação, tem que ter bom senso, tem que ter caráter, tem que... Olha, realmente essa aqui é a tua função, é assim que tu tem que fazer. Então, acho que por esse caminho aí, eu sou o primeiro que levantou essa bandeira, que vai manter essa bandeira de pé e, assim, quem quiser vir e entender um pouco mais, a gente está aberto à associação para explicar, para trazer para perto e vamos junto, vamos crescer junto, essa é a ideia. É a gente realmente poder tornar a medicina veterinária aquilo que a gente espera, que a gente quer do nosso mercado, né? Quando a gente vem para a veterinária, eu às vezes falo isso, cara, tem estagiário lá, eu tenho vários estagiários, né? E eu digo para eles assim, falo, olha, o que tu vai investir na veterinária, para pensar, se de repente tu investir esse dinheiro em outra coisa, porque hoje, se tu for pensar um veterinário, sinceramente, para eu ganhar hoje, né, um salário ali, ou igualar o que eu pago numa universidade, é melhor eu parar a faculdade e já investir aquele dinheiro em outra coisa, entendeu? Não faz sentido. Então, assim, tudo isso só vai melhorar quando você melhorar para todo mundo. Você tem que melhorar as clínicas, melhorar os consultórios, e isso parte de cada um. É como você falou, é de dentro para fora. De dentro para fora. Eu não posso bater na porta de todo mundo e falar, olha, eu tenho que fazer assim, assim, assim. E quem faz isso? Os órgãos fiscalizadores. Eles vão lá, olha, tu tem que fazer isso, tem que fazer isso. Mas, cara, não espere isso acontecer. Vai lá e tu mesmo cria essa consciência. Né? Isso para tudo, para medicação controlada, para os fármacos lá ou mesmo para os antibióticos, como a gente falou aqui. Né? Hoje o veterinário tem cada vez mais importância na sociedade de um jeito que a gente não tem noção, né? E, assim, a gente é muito importante na sociedade. Eu brinco às vezes falando que o médico cuida do humano e a gente cuida da humanidade, né? Então, o veterinário, para mim, é a melhor profissão do mundo. É que nem eu falo, né? A nossa responsabilidade é muito grande e a gente precisa aceitar o peso da nossa caneta. E engraçado que esse caso da associação, a gente fala que tem mais que para o bem. Então, aconteceu um caso lá, depois conversamos com o Felipe, o Daniel e o Estevam, que foi o início de tudo isso aí, de se criar a associação, de se juntar os donos de clínica, se juntar os empresários, para ser resolvido um problema específico. E vai ser, de certeza, vai acontecer com esse caso da legislação, com a fiscalização, por conta desse medicamento controlado. Coisas ruins vêm para se formar coisas boas, então isso vai tudo se resolver. É importante a gente sempre ter essa ideia, né? Que às vezes, infelizmente, a gente precisa de um desastre para se criar um controle e
e qualificar e botar a situação de forma mais responsável, né? Agora, Camila, você faz um trabalho volante, né? Sim. Você faz um trabalho volante em várias clínicas, então para você deve ser um pouco mais complicado, né? Você transitar com esses fármacos, o cuidado que você tem que ter em relação a desvio, né? Até mesmo estando na clínica lá, às vezes deixar a bolsa para socorrer um paciente. Sim, a gente tem que ter esse cuidado bem delicado. É bem delicado transportar esses fármacos, até porque a gente presta um serviço e a gente não conhece muito bem quem está ali na clínica, né? Mas é bem tranquilo, porque a gente sempre está ali com o paciente, né? Sim. Então eu evito deixar minha mala assim em qualquer lugar, e aí é bem tranquilo em relação a isso. É porque isso é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, sabe? Eu costumo dizer assim, né, Edinaldo? Às vezes a gente cobra muito o conselho, um controle, tem que fazer... Só que a gente esquece o seguinte, cara, que a principal obrigação é nossa. Né? Eu como dono de clínica, como veterinário, eu tenho que botar sempre um peso seguinte. Quanto vale para mim fazer o desvio e a venda desse produto? Isso vai do caráter, né? Exatamente. Isso depende muito da pessoa. Mas essa conscientização, ela tem que ter, principalmente para todos nós, médicos veterinários, né? Até porque no CIP-Agro, a gente faz esse cadastro, eles fazem essa análise do médico veterinário. Eu não sei quais são os requisitos que eles avaliam, mas eu tenho colegas que não têm acesso ao CIP-Agro, né? Eu consigo acesso por conta da minha especialização. E aí eu acredito que só realmente esse controle da quantidade mesmo é o que vai fazer a diferença. Inclusive você que trabalha como volante, eu acho que eu tenho dois colegas que são anestesistas também, que aconteceram infelizmente de ser roubado a mala de medicamento delas. Aí a gente sempre indica de fazer o BO, ainda mais agora por conta disso, né? E eu ouvi falar que agora, se porventura numa blitz, no caso do teu caso, se o policial pedir para revistar, tu tem que ter a receita e tem que ter a nota fiscal do medicamento. Sim. E comprovar que está veterinária. Sim. Isso é uma informação muito importante para a gente deixar aqui. Principalmente para os colegas que trabalham no volante. Sim. Né? Deles já portarem esse documento para não ser pego numa situação... Não, mas em questão da documentação, a gente como anestesista, a gente só consegue acesso a esse fármaco, independente ser a ketamina ou não, com a liberação da CIP-Agro. Então, sempre a gente está com acesso a esse documento. Só que, realmente, essa questão da quantidade é o que vai fazer a diferença. Porque 50 frascos para um anestesista volante, por mais que ele tenha milhões de anestesia no mês, é muita coisa. Porque a gente... Não chega a essa quantidade, não, né, de consumo. Não, porque não a gente utiliza doses baixas para justamente a gente não ter efeitos que são indesejáveis, né? Então a gente usa ali coisa pequena, entendeu? Agora, uma pergunta que eu faço em relação a o CIP-Agro, assim, como é? CIP-Agro. É só para anestésico? Por exemplo, esses outros fármacos que são de uso para grandes animais, eles também têm que ter essa liberação ou não? Para a questão de vitaminas, não. Sim. Não precisa desse cadastro no CIP-Agro. Agora, para anestésico, precisa. Sendo anestésico, sim. Sim. Até tramal, né? Tramal Tramal agora já está pedindo também? Pede também, porque é um opioide, né? E aí a gente tem também essa questão do uso de opioide aí, indevido com essas pessoas. Isso também é uma coisa bem... É uma realidade, infelizmente. Tem gente que utiliza fentanil, ou tramal, então não é só esses anestésicos dissociativos. Os opioides também é uma classe de fármaco que pode ser utilizado aí. Entendi. Então tudo bate no mesmo ponto, né? O controle. O controle. E de repente eu acho que está na hora desses órgãos começarem a rever, né? De repente botar mais pessoas para fiscalizar, talvez a quantidade de fiscais que tenham não seja o suficiente, né? Ter um controle maior. E assim, uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro, não é olhar só para um grupo, né? Porque hoje está se olhando muito para um grupo, né? O veterinário. Mas a gente esquece que antes dessa medicação chegar na minha clínica, ela veio de outro lugar, de outro estabelecimento. Esse estabelecimento, ele é também fiscalizado, né?
Porque é aquilo que eu falei, quando você pega, por exemplo, um veterinário que vai comprar uma quantidade excessiva daquele fármaco, será que não seria também a obrigação desse estabelecimento ele informar de repente ao conselho? E aí, Edinaldo, é até uma coisa que eu te pergunto, a quem a gente informa? É o mapa, informa, agora vai ficar um acordo, né? Então, uma quantidade, o profissional vai ter que informar por que ele está usando aquela quantidade exacerbada, de, sei lá, 50 frascos. Então vai ter que ter uma justificativa pela quantidade de compra que se é feita. Então isso já é fruto desse caso que aconteceu. É como eu falei, não existe a quantidade mínima nem a máxima de compra. A pessoa compra de acordo com a necessidade. Só que ela vai ter que justificar por que está comprando aquela quantidade. Ah, legal. Então agora, e aí também o distribuidor, no caso, também vai ser intimado a... Vai ser tudo um conjunto, né? O distribuidor vai informar o Ministério e vice-versa. Legal, aí, então já aumenta o controle. Conforme for condicionado, e aí geralmente é via o distribuidor, né? Sim. Você manda receitas quando chega o estabelecimento, quando chega a medicação no seu estabelecimento, tu tem que apresentar as receitas. E aí o estabelecimento é que presta conta disso, né? Tanto que se você não tem, eles não deixam. Você pode pedir, mas se você não tiver receitas ali, eles não entregam, não deixam lá e recolhem e levam de volta. O mapa pega o relatório de 6 em 6 meses de cada distribuidor. Mas agora creio eu que vai ficar muito mais criterioso, né? Existe algum número que as pessoas possam denunciar caso vejam alguma movimentação ou ainda não foi trabalhada essa hipótese? Como assim você fala? Um número para que eles possam denunciar, olha, eu vi aqui uma venda irregular de medicação, eu estou vendo aqui um movimento estranho no estabelecimento, um entra e sai de... Essa semana eu peguei no WhatsApp um print. Hoje em dia a modernização da rede social é muito grande, né? Então, sim. Um simples print e enviar para a nossa fiscalização, a gente já consegue fazer a averiguação, ou segue da nossa legislação, ou a gente chama um órgão competente para poder atuar. Ah, então quer dizer que vamos supor, eu como cidadão de bem, eu posso simplesmente entrar em contato com o conselho e dizer, está acontecendo uma situação e vocês vão lá fiscalizar. Não só a sociedade, também com os colegas veterinários. A gente pode fazer essa denúncia dessa forma, ou então acionar direto a polícia, ou então o conselho mesmo. Entendi. Pô, muito legal. Então, assim, é engraçado que sempre a gente bate na mesma tecla, né? Do controle, sempre é o controle, né? É a palavra-chave, né? É a palavra-chave. E legal. Então, mais uma vez eu queria agradecer os colegas, né? Esse bate-papo, acho que foi de forma bem leve, bem descontraída, né? Se alguém quiser deixar algum recado, algum convite, alguma coisa, o microfone está para vocês aí. Fiquem à vontade. Felipe, tem alguma coisa para falar? Algum convite para fazer? Cara, acho que só deixar aí o recado, né, para a sociedade, de que, se você precisar, isso não é algo da veterinária. Sim. Isso realmente deixar bem claro que isso foi um caso isolado, totalmente isolado, e volto sempre a dizer que é realmente partir da conscientização, partir de você se valorizar, né? Se você valorizar como ser humano até, cara. Você está você causando dano, né? Isso. Para outro ser humano, pô. Você sabe disso, é evidente, sabe? Então, agradecer de novo aí o convite. Estou aberto aí para o que você precisar. Quem quiser saber mais sobre a associação, sobre a BHV, que é a Associação Nacional também, pode me procurar. Contem comigo. Existe alguma rede social que eles podem tentar buscar essa informação? Tem o Instagram direto, né? Pode tentar o Instagram direto das duas associações, já tem Instagram. Pode acionar lá ou pode me procurar também através do meu Instagram. Fico à disposição aí de quem tiver qualquer tipo de dúvida também. Obrigado por aceitar esse convite. Eu sei que é difícil depois de um dia de trabalho você ainda parar um pouco e bater um papo sobre esse assunto, né? Que puxa bastante, né? Mas é importante, eu vejo isso muito como eu aceito muitos convites porque eu entendo o quanto isso é importante. A gente comunicar à sociedade, né? As pessoas saberem que, poxa, que a gente está aqui, que a gente está trabalhando e que a gente quer uma sociedade melhor, que a gente quer
melhorar a nossa classe. Meu grande objetivo, quem me conhece sabe o quanto que eu sou classista, né? Tudo que for em prol da veterinária, que for para melhorar a nossa profissão, eu estou dentro e jamais iria negar um convite como esse, que eu posso, né, vir aqui e falar o quanto que a nossa profissão é maravilhosa. Legal, obrigado. Edinaldo, algum recado? Agradecer o convite também, não só como veterinário, mas como gestor do CMV. Falar, que a gente estava comentando mais cedo, que o indivíduo não nos representa, né? Então a nossa classe ela é muito importante, é muito bonita a nossa profissão. Então não fique cabisbaixo. A vida, ela infelizmente é assim. Deixar nosso Instagram, nosso site, precisar de fazer denúncia, tem lá todos os contatos, WhatsApp, telefone direitinho. E obrigado. Obrigado, Camila. Então, só agradecer, né, você pelo convite. É muito importante estar aqui, falar sobre os fármacos, mostrar que é importante eles terem noção de cada fármaco, né? E agradecer você pelo convite, é muito importante estar aqui e só gratidão mesmo. Emily, a gente tem alguma pergunta? Entrou alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo então? O chat está fluindo legal? Tá bom. Gente, eu quero mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que sem eles a gente não conseguiria fazer as edições, né? E agradecer a PopVet, a FormaVet, a Dom Centro Veterinário, a Bora Agência de Marketing e Publicidade. Agora eu falei certo. Eu estudei em casa. Tá bom, gente? Agradecer vocês que ficaram aqui acompanhando o nosso bate-papo. Tá? Vamos deixar aí os nossos contatos abertos para que, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, né? E dá para deixar na descrição? Então pronto. E agradecer a todo mundo que ficou nos acompanhando aí, né? Certinho? Tudo certinho. Obrigada, gente. Valeu.